expressar sentimentos e para gerar vida, assim como morte, como já falamos. Então, a lógica da comunicação é aquela que a gente aprende, né, lá quando começa a estudar a nossa língua. Nós precisamos de um emissor que vai comunicar aqui uma mensagem a um receptor. Então, aqui pode estar a esposa que deseja comunicar algo, uma mensagem para o seu marido, ou aqui o marido comunicando algo para a sua esposa. É muito interessante a gente pensar nisso, porque entre marido, vamos imaginar que aqui é o marido, o emissor, ou ao contrário, né? Os homens dizem que não entendem as mulheres, não é isso? Então vamos ver, tem. Aqui está a mulher, a esposa, como emissor, que pretende, deseja comunicar uma mensagem ao marido, que é o receptor. Só que aqui essa cabecinha, esse cérebro, o funcionamento desse cérebro aqui é muito diferente do funcionamento desse cérebro aqui. E essa mensagem pode ficar comprometida e então apresentar uma série de ruídos. Mas eu esqueci. Vai me lembrando, viu, filho? Me esqueci que uma mensagem, já estou falando dos ruídos, mas antes dos ruídos, para que o receptor tenha clareza da mensagem que o emissor está passando, ela precisa ser verdadeira. E aqui mora o grande perigo. Porque muitas vezes, não são poucas, entre marido e mulher, esta mensagem não é uma mensagem verdadeira. Por exemplo, quando ela é passada num momento de tensão. Ah, sai pra lá, já não sinto mais nada por você. Será que é verdadeira essa mensagem? Não, porque ela está investida de uma tensão. E ela não é uma mensagem verdadeira. O que faz de uma mensagem, o que torna uma mensagem verdadeira? É aquilo que nós expressamos que está realmente saindo de dentro de nós. Porque muitas vezes a boca, as palavras nos traem. Sentimos algo, pensamos algo e liberamos algo muito diferente daquilo que estamos pensando. Mas além de verdadeira, a mensagem também precisa ser clara. E os homens dizem que as mulheres são complicadas ao passar mensagens, né? Eu estava vendo um vídeo, um pouquinho antes ali de começar, e o rapaz dizendo, olha, eu achei que eu ia agradar, falando em relação à esposa, que eu ia agradá-la, convidei a minha sogra para ficar 10 dias aqui em casa. E aí vem a fala da moça, né? Reclamando porque o marido convidou a mãe dela, que ela não queria a mãe dela 10 dias em casa. Então alguém já escreveu, né, que é muito complicado compreender a mente feminina. Mas nós mulheres precisamos nos esforçar para trazer clareza às nossas palavras, a partir do que estamos pensando e sentindo. E aqui o receptor, o homem, precisa se esforçar para tentar, né, compreender o máximo possível aquilo que a sua esposa está tentando passar. Mas além de verdadeira e clara, a mensagem também precisa ser sem ruídos. E aqui que eu já estava antecipando para falar dos ruídos. E quais são os ruídos da mensagem? Já viram um rádio mal sintonizado? Como é que fica aquele rádio mal sintonizado? A gente consegue ouvir a notícia ou a música, seja o que for, de maneira clara? Não. Nem clara e nem verdadeira. Nós podemos dar uma interpretação completamente distorcida à mensagem, porque ela está marcada por ruídos. E quais são os ruídos mais comuns na relação marido e esposa? Algumas palavrinhas tipo nunca. Você nunca faz nada para me agradar. Esse nunca é um ruído terrível na comunicação. É verdadeira essa fala? Vamos usar o raciocínio lógico. É verdadeira? Você nunca faz nada para me agradar. Será que esse nunca é verdadeiro? E aqueles bons momentos de férias, de passeios, de intimidade, de presentes, de elogios, né? Aí a pessoa esquece de
você nunca faz nada por mim, você nunca faz nada para me agradar. Não é uma mensagem verdadeira, ela está marcada por este ruído, porque isso aqui vai chegar ao receptor de maneira comprometida, o receptor vai processar, puxa vida, tudo que eu fiz por ela até hoje, tudo que eu fiz por ele até hoje, nada valeu. Compreende que as palavras investidas de significados, elas têm um desdobramento? Qual é outro ruído? Sempre, isso aqui também, que é a mesma ideia, você sempre faz tudo errado. Será que uma pessoa é um poço de erros? Que sempre faz tudo errado? Será que não tem nada que essa pessoa acertou na vida? Outro ruído, tudo, né? Você faz tudo errado, tudo que você faz me prejudica. Outro ruído, nada. Quer dizer, são palavras que têm o mesmo sentido. Nunca, tudo, sempre, nada, você não faz nada por mim, você nunca faz nada por mim. Mas além dessas palavrinhas que são muito comuns, muito presentes numa comunicação distorcida, existem outros ruídos. Rejeição. Quando a pessoa tem um sentimento de rejeição, ela já recebe a mensagem do outro de maneira complicada, porque ela não se autoaceita. A gente poderia até colocar aqui, em vez de rejeição, pensar na autorrejeição. A própria pessoa, né, se rejeita, existe essa autorrejeição e ela vive o tempo todo armada, e isso pode levá-la a liberar uma palavra não muito clara, uma mensagem não muito clara, uma mensagem que não é verdadeira porque está pautada na rejeição. Eu estou lendo um livro muito interessante, é um romance chamado Amor de Redenção. E a protagonista, né, a personagem principal desse romance é marcada por isso aqui, ó. É uma história triste no início, estou doida para chegar no final para ver o que acontece de bom, né? Mas ela é inteiramente marcada pela rejeição do pai, das pessoas que passaram pelo seu caminho, e tudo que o marido diz àquela mulher, um amor tão assim, sincero, com tanta devoção até, é sempre colocado em dúvida, ela não acredita, porque ela está marcada por esta rejeição. Pessoas a rejeitaram e ela passou a se auto-rejeitar também. Tudo que ela é, para ela é tudo muito rejeitado. Outro ruído da comunicação, entonação errada. Quantas vezes um casal está conversando e usa de uma entonação indevida? Diga comigo, eu te amo. Esse eu te amo passou alguma coisa? Passou? Se o marido, desânimo, passou, Renata? Ai, que desânimo, eu te amo. É como se falasse assim, ai, eu estou tão cansada de amar você, mas eu te amo, né? Mas se você diz assim, olha, eu te amo, o que a gente passa? Vida. A gente passa o reforço do amor. A gente passa o reforço daquilo que nós escolhemos gerar na vida da outra pessoa. A gente passa segurança, né? Entonação errada. Quantas vezes a comunicação entre marido e mulher fica complicada por causa deste ruído da entonação errada? Tem mais algum ruído aí? Silêncio agressivo. O silêncio agressivo, né, o nome já está dizendo, ele é tão prejudicial quanto as palavras indevidas, as palavras agressivas. Sabe aquela postura? Sai, bate a porta. O homem costuma fazer isso, não é assim? A mulher está falando, ele sai e vai respirar um ar puro lá fora. Ou então, ele se tranca, ele fecha a boca. E esse silêncio, ele é tão agressivo quanto as palavras indevidas, e se torna um ruído terrível na comunicação do casal. Então é preferível que fale alguma coisa, mas
Não permita que esse silêncio agressivo esteja lá fazendo chiar, né, a comunicação entre o casal. Próximo. Temperamento explosivo. Aqui, aquele que se recolhe. É o introspectivo. Aqui é o explosivo, que fala sem pensar. Falar sem pensar na comunicação é um ruído terrível também. Alguém certa vez viu seus filhos que estavam espremendo o tubo de pasta dental e fazendo aquela bagunça na mesa. Aí o pai deu corda para as crianças. Isso, façam mesmo, tirem tudo que vocês puderem. E as crianças, tiraram tudo. Aí o pai, muito sábio, resolveu usar aquele momento para aplicar um princípio à vida daqueles filhos. Aí o pai disse assim: agora eu quero que vocês recolham toda a pasta dental de volta ao tubo. E as crianças começaram, naquela tentativa frustrada, impossível. Pai, não tem jeito de colocar de novo a pasta no tubo. Aí o pai disse: filhos, assim são as palavras que saem da nossa boca. Uma vez que elas saíram, não tem como fazê-las voltar. E muitas vezes as pessoas com esse temperamento explosivo são as pessoas que falam sem pensar. E uma vez que a palavra saiu, como colocá-la de volta? O estrago já fora feito, né? Próximo slide. Desnudando o coração. Qual que é a proposta das palavras entre marido e mulher no casamento? É muito bacana a gente pensar que Deus, como arquiteto de todas as coisas, Ele pensou o casamento como um modo de homem e mulher não se sentir só. Com essa proposta de que homem e mulher pudessem desnudar o coração um para com o outro. Se isto aqui acontecesse da maneira correta nos casamentos, a minha profissão estaria eliminada. Não precisaria da psicologia. Psicólogos não precisariam estar recebendo para escutar as pessoas. Porque a proposta é que no casamento haja esse desnudar do coração. O nosso ser interior é como um oceano. Nós guardamos aqui coisas assim, belezas indescritíveis. Pode soltar. O oceano guarda uma beleza indescritível. Assim é o nosso interior. Nós não somos propriamente aquilo que nós mostramos, do nosso visual, do nosso ser físico. O que nós somos realmente está dentro de nós. E nós guardamos uma beleza indescritível. Por exemplo, a capacidade de perdoar é uma beleza. Como o oceano guarda os corais, os cardumes, coisas tão lindas, tão exóticas, Quando a gente vê aqueles programas do fundo do mar, quanta coisa maravilhosa está ali. Assim a nossa alma, a alma humana, o ser interior, as nossas emoções, nós guardamos coisas tão lindas aqui, olha. Capacidade de perdoar, capacidade de recomeçar, capacidade de servir, capacidade de socorrer o outro. São belezas que nós guardamos. Mas aqui, nesse ser interior, vamos chamar de coração, que é um símbolo do ser interior, nós guardamos também o quê? Navios naufragados. Quais seriam esses navios naufragados que nós armazenamos no nosso ser interior? Amargura, incapacidade, de perdoar, intolerância, medos, insegurança. Muitas vezes a nossa comunicação com o outro fica comprometida por causa desses navios naufragados, da insegurança, do medo, do ressentimento, das imagens do passado, da nossa história do passado, daquilo que ouvimos dos nossos pais, daquilo que ouvimos das pessoas a quem amávamos, a quem amamos, pessoas que são investidas de afeto, pessoas que são caras ao nosso coração. E tudo isso fica armazenado aqui nesses navios naufragados.
E isso pode comprometer também a comunicação, mas faz-se necessário desnudar o coração um para com o outro. Ok? Próximo. E aí então nós entramos nos estágios da comunicação. Porque se o nosso ser interior armazena beleza indescritível, valores imensuráveis, mas também navios naufragados, nós precisamos compreender os estágios da comunicação. E precisamos, como que um mergulhador, ir no mais profundo desse oceano e também, não só como mergulhador que vai mergulhar no oceano do seu cônjuge, mas também como alguém que se permite ser conhecido, permite o outro mergulhar em si. Então, quais seriam os estágios da comunicação? O primeiro estágio é o estágio da superfície. Esse estágio é muito de cima mesmo, é da superfície. Imagina aquela cena, eu coloquei aqui, olha, conversa de espera em consultório. Olha lá, um silêncio mortal, as pessoas esperando para serem atendidas. E de repente alguém resolve quebrar o silêncio e diz o quê? Quero ouvir vocês. Tá calor, né? O que mais? O trânsito difícil para chegar aqui, né? Ou então, estou esperando muito. Quantas horas, por favor? Nossa, estou esperando há tantos minutos. Está precisando de chover? Conversa de espera em consultório. Isso aqui falou alguma coisa daquele ser interior? Expressou alguma coisa? Nada. Conversas, vamos chamar assim, superficiais, vazias de significado. Eu estou arriscando dizer vazios de significado, ainda que eu saiba que nenhuma palavra é destituída de significado, mas vazia no sentido de que não expressa nada de nós mesmos. Nós resolvemos fazer um curso de mergulhadores e avançamos um pouquinho mais para o estágio seguinte, que é o estágio raso, que é o estágio de comentários acerca dos acontecimentos. Então nós falamos sobre tudo e sobre todos. Falamos do horário político, falamos de futebol, do campeonato brasileiro, que o Galo tá lá. Falamos de economia, né, doutora Carla, que é doutora em economia. Falamos de um monte de coisas aqui nesse estágio, mas nós não arriscamos falar nada de nós mesmos. No casamento, não é esta a proposta. Isso aqui é muito bacana para o consultório, enquanto esperamos. Isso aqui é muito bacana no ambiente de trabalho, não é? Com colegas, isso aqui é muito bacana. Estar por dentro dos acontecimentos e fazer comentários. Mas é preciso avançar um pouquinho mais. E aí nós entramos no terceiro estágio, que nós estamos chamando de estágio intermediário. Intermediário é o estágio mais profundo e os anteriores que são rasos. Aqui nós começamos a emitir opiniões pessoais. Começamos a desnudar um pouquinho o nosso ser interior. Quando nós começamos a emitir ideias, pensamentos acerca dos acontecimentos. Então nós falamos do futebol, nós falamos da política, nós falamos de moda, mas nós começamos a externar, imprimir comentários pessoais. Eu começo a dizer, eu penso assim, eu acho que isso deveria ser assim. Então nós começamos a abrir um pouquinho, ou entrar um pouquinho nas águas profundas do oceano, entre marido e mulher. Aqui já começa a melhorar um pouquinho, porque já começa a conhecer um pouquinho um ao outro, quando as opiniões são externadas, né? Mas isso não é o bastante para um casamento que pretende ter vida. E já que no casamento palavras são vida, nós precisamos então ir para o estágio mais profundo, quando nós emitimos pensamentos, emoções e sentimentos. É quando nós estamos então desnudando o nosso coração. É nesse estágio que marido e esposa
fazem o papel de um profissional da escuta. É nesse estágio que o marido faz uma boa economia, ou a esposa, sem precisar de pagar um terapeuta, um psicoterapeuta para escutá-lo. É nesse estágio em que a solidão é afugentada. É nesse estágio aqui que nós nos tornamos conhecidos de nós mesmos e nos damos a conhecer ao outro, porque é muito bacana quando o marido ou a esposa começa a falar um para o outro: olha, eu tenho uma insegurança tremenda para fazer isso ou aquilo. Olha, eu me sinto assim, numa situação de aperto, quando alguém dirige a palavra a mim desta maneira. Quando nós estamos falando isso, nós estamos nos permitindo um autoconhecimento. Muita gente paga terapia para se autoconhecer. Experimente a falar com seu cônjuge sobre si mesmo. Você vai se conhecer e você vai permitir ao seu cônjuge conhecer também a você. Então é quando nós mergulhamos naquilo que domina a nossa mente, naquilo que domina as nossas emoções, naquilo que domina os nossos sentimentos. Lembrando que o que nós pensamos, nossos pensamentos, define o que nós vamos sentir, emoções, sentimentos, que por sua vez definirão como nós vamos agir. E o agir no casamento é de extrema importância, partindo aqui dos pensamentos, emoções e sentimentos. Seguindo. Quando isso aqui acontece, está acontecendo o quê? O encontro de subjetividades. Somos, no casamento, marido e esposa, dois sujeitos. A palavra sujeito tem um sentido muito importante no meu contexto profissional. Quando se diz que alguém é um sujeito, diz que esse alguém é um ser de liberdade. Diga comigo, um ser de liberdade. Vamos conversando sobre isso. O sujeito é um ser de escolha, não é um indivíduo. Ser sujeito é mais do que ser um mero indivíduo, alguém perdido entre uma multidão. Ser sujeito é alguém de escolha, alguém que tem liberdade de escolha. E é muito bacana a gente pensar nisso, que quando nós mergulhamos nesse estágio mais profundo da comunicação no casamento, com a proposta de gerar vida, está acontecendo aqui, olha, um encontro de subjetividades. Um não anula o outro. Um respeita o outro como este ser de liberdade, como esse ser de escolha, com esta subjetividade. Casamento nunca propõe anular o outro. Comunicação que gera vida é a comunicação que faz com que o outro, a partir deste encontro de subjetividades, possa fazer aflorar o que ele tem de melhor. E aí a vida está sendo gerada. Quando um permite no outro, né, gerar aquilo que o outro tem de melhor, a partir desse encontro aqui, nós estamos gerando vida, quando o outro tem liberdade de se revelar a nós. Seguindo. E aqui dentro desse encontro de subjetividades, tem uma fala de um filósofo, Martin Buber, que viveu no final do século XIX até meados do século XX. Era um filósofo, um jornalista, um teólogo. E ele escreveu uma obra muito interessante com esse título, Eu e o Tu. O eu é um sujeito. E o tu também é um sujeito. Eu e tu. Um não anula o outro. E ele vai falar então desse encontro de subjetividades, dizendo que a inter-relação, ou o momento intersubjetivo, que é o momento do eu e o tu, envolve o diálogo, o encontro e as responsabilidades entre dois sujeitos. Essa é a verdadeira comunicação no casamento. Eu e tu. Que vira o quê? Nós. Não é bacana? Dois sujeitos distintos,
marido, esposa, ou esposa e marido, eu e tu, que nesse diálogo, nesse encontro, marcado por responsabilidade, sabendo que cada palavra que sai da minha boca tem uma consequência, e eu preciso ser responsável por isso. Então essas duas pessoas, eu e tu, se tornam no nós, casamento, né? Seguindo. Você pode estar me ouvindo e pensando assim: tudo bem, muito interessante isso, mas tudo muito teórico, né? Ainda mais agora com esse eu tu aí, desse filósofo, tudo muito teórico, mas como? Como desenvolver a capacidade de se comunicar? A gente precisa refletir em cima das coisas. A gente tem uma tendência muito grande como ser humano de ser simplesmente levado, não é assim? A vida nos leva, o casamento nos leva, a profissão nos leva. Nós vivemos uma época em que falta pessoas com uma consciência reflexiva. Vivemos a época do fazer e do pouco refletir. É ou não é? Fazemos porque todo mundo está fazendo. Tomamos Coca-Cola porque todo mundo toma Coca-Cola. Compramos um celular a cada novo lançamento porque todo mundo faz. E vamos nos permitindo, né, ser levados pela vida. Mas é preciso a gente refletir, ter uma consciência reflexiva em torno daquilo que nos envolve. E não é diferente com a comunicação. Bom, eu estou ouvindo isso, eu não estou me comunicando devidamente. A minha postura anula o outro. Eu estou sequestrando a liberdade do outro pelo que eu ouvi aqui agora. Eu não consigo ter clareza. A minha comunicação não está sendo tão verdadeira. Está cheia de ruídos. O que eu vou fazer então? Vamos pensar. Não existe uma receita pronta. É que eu vou trazer algumas sugestões. Mas se você escolher sair daqui hoje refletido em torno disso, você pode descobrir, olha, muito mais do que aquilo que eu descobri. E a primeira coisa que nós devemos fazer é ter a disposição para aprender. Olha, eu não estou me comunicando como deveria, não estou sendo clara, não estou passando, né, sentimentos, emoções, não estou indo no mais profundo desse oceano. O que eu tenho que fazer? Eu quero aprender. Então, olha, eu me disponho a aprender. Disposição para aprender. O ser humano é um ser... É muito bacana a gente pensar nisto, que nós somos seres capazes de nos adaptarmos. Isso é muito lindo por um lado, perigoso por outro, porque podemos nos adaptar com a desgraça, com a dor do outro, nos tornando insensíveis. Mas o lado bom da adaptação nos fala de quê? Que nós podemos estar sempre num processo de transformação. Nos acomodamos, né, naquele novo aprendizado, nos adaptamos e avançamos. Então, quando nós pensamos nisso, que somos esse ser, nessa busca por nos adaptarmos ao melhor, pensando nessa adaptação como um crescimento para melhor, como uma transformação para melhor, nós podemos lançar mão disto. Fomos criados para isto. Não fomos criados para uma estagnação e falar, a vida é assim, a vida me fez assim, meu pai me fez assim, meus pais viveram assim, eu tenho que ser assim. Não. A possibilidade para mudança, a possibilidade para crescimento, a possibilidade para aprender. Uma outra sugestão. Procure identificar a dificuldade. Não está se comunicando como deveria? Onde está a dificuldade? Qual é o problema? É o temperamento explosivo? É o silêncio agressivo? São as palavras usadas de maneira errada, como nós já vimos? Né? Nunca, sempre. Qual é a dificuldade? Olhe para dentro de si e pergunte para si mesmo. O que me faz ter tanta dificuldade de falar de mim mesmo para o meu cônjuge? Ou de externar com clareza o que eu estou sentindo? O que me leva sempre a agredir, falar de maneira agressiva? Uma outra sugestão: compreenda as diferenças homem e mulher. Elas existem. Não podemos exigir do nosso cônjuge que ele reaja, que ele fale da mesma maneira. Já tantos livros escritos nesse sentido, né? Alguém já
já escreveu, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, para marcar essa diferença. Homens são ostras, mulher pé de cabra, né? Ou seja, a ostra está fechada, que é o homem, e a mulher é o pé de cabra, que está sempre querendo abrir, né? Essa ostra que está tão fechada. Mas é preciso a gente compreender, e diz os estudiosos da área de comunicação, números assustadores, que divergem de autor para autor, mas em proporção é a mesma coisa. Dizem que nós mulheres temos uma necessidade de falar e gastar em um único dia 25 mil palavras. E o homem tem necessidade, eu tenho estoque apenas de 10 mil. Então a diferença é muito gritante, é preciso que marido e mulher compreenda isso e entre num acordo. E eu proponho um acordo. Qual é o acordo? Some 25 com 10, 35 divida por 2, 17,5. Está de bom tamanho, 17 mil palavras. 17,5. Para gastar está de bom tamanho para um e para outro, não está não? A mulher se cala um pouco e o homem se esforça por falar um pouco. Avançando. Procure desenvolver. Agora eu perco aqui o botão. Procure desenvolver a capacidade de... Lê essa palavra para mim, gente. Capacidade de escutar. Procure desenvolver isso. Escutar. Nós vamos ver agora qual a diferença de ouvir para escutar. Tem uma grande diferença. Então veja só, escutar é muito diferente de ouvir. Muito. O que é? Vamos, eu não sei como que você colocou aí, Xandão. O escutar primeiro. Então vamos para o escutar primeiro. Eu gosto muito de falar do ouvir primeiro, mas não tem importância não. Vamos lá. Quando nós falamos escutar, capacidade para escutar, pressupõe que nós estamos desenvolvendo a capacidade do nosso coração estar inteiramente voltado para o nosso cônjuge naquele momento. Coração. Então escutar envolve coração, envolve olhos, envolve os ouvidos. Eu preciso disso tudo aqui para escutar. Gente, no consultório, é isso aqui que acontece. Um profissional, quando está ouvindo alguém, ele está inteiramente voltado, o seu coração está inteiramente voltado para escutar além das palavras, para escutar o sentido da fala, do discurso do seu cliente ou paciente. Os seus olhos estão ali, olha, fitando o olhar do seu paciente para também captar uma mensagem a mais que vem pelo olhar. E os seus ouvidos estão atentos. Nenhum outro ruído pode chamar a atenção de um bom profissional. Mas não precisaria de um profissional se no casamento isso aqui acontecesse. Se o marido envolvesse o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos para escutar a sua esposa e vice-versa. Mas o que mais acontece é só isso aqui, ó, ouvir. E ouvir nada mais é do que uma função apenas do aparelho auditivo. Podemos ouvir um monte de coisa ao mesmo tempo, mas escutar não. Compreendem isso? Vocês estão aqui, espero que vocês estejam me escutando, né? Mas se vocês estiverem só me ouvindo, a criança lá atrás vai chamar a sua atenção, qualquer outro ruído, um ar-condicionado, um avião que passa, qualquer outra coisa vai distrair. Estamos ouvindo. É aquela hora que a esposa acha de falar alguma coisa com o marido e quer que ele a escute, quando ele pode apenas ouvir, porque ele está com o ouvido do lado dela, os olhos na TV assistindo o seu jogo, o seu time do coração, né? O outro ouvido também escutando lá. Gente, 4 contra 1. Coração, 2 olhos e um ouvido. Voltado para aquilo que é do interesse dele. E sobra para ela apenas um ouvido. E o que ela ouve? Passou o gol, tem o que é mesmo que você falou? Né? Ou então é o marido que deseja que a esposa o escute
preparando a refeição para alimentar as crianças, mandar as crianças para a escola, está no intervalo dela, ela foi em casa almoçar, ela trabalha, passou em casa e o marido quer resolver alguma coisa com ela. Naquele momento, quando a atenção dela está dividida, ela vai poder apenas ouvi-lo. A fala dele será apenas um som a mais. Então é preciso escolher o momento certo para esta escuta. Não é o assunto de hoje, né? Esse momento certo. Avançando. Ainda dentro da desenvolvendo a capacidade de se comunicar. Não passei a lâmina da comunicação como uma via de mão dupla? Não, né? Não tem importância. Deixa aí, vamos falar. Para a gente se comunicar devidamente, é preciso também entender que uma comunicação efetiva, aquela que tem a proposta de gerar vida no casamento, ela pressupõe uma via de mão dupla. Eu falo, mas eu também escuto. Ou eu escuto e eu também falo. Como alguém já escreveu, o apóstolo Tiago escreveu dizendo: todo homem, pois, seja pronto para escutar, vamos dar essa tradução, tardio para falar e tardio para se irar. Mas muitas vezes no casamento, quando um fala mais do que o outro, acha que só ele tem direito de falar. Falar, falar, falar e não escutar. Mas é preciso escutar. E finalmente, para desenvolver uma boa comunicação, e nós vamos abrir um espaço. Quanto tempo temos, Luísa? 20 minutos. Terminando, vamos abrir, se alguém quiser fazer pergunta, né, ou fazer algum comentário. Nessa proposta de desenvolver a comunicação, nós precisamos também, pode colocar, meu filho, conhecer o Eterno. O Eterno, que é o maior comunicador desde a eternidade. Nós estamos falando de um Deus eterno, maior comunicador desde a eternidade. Por quê? Porque Ele comunicou vida. Comunicou palavras de vida, alegria, paz, amor e salvação. Na maior mensagem que a humanidade pôde receber, que é Jesus Cristo se dando na cruz do Calvário. Quando nós o conhecemos e conhecemos as suas palavras que geram vida, alegria, paz, amor e salvação, nós conseguimos compreender mais, um pouquinho mais a nós mesmos, compreender um pouquinho mais o nosso cônjuge e assim experimentar e gerar vida no casamento. Ok? Terminamos aqui e abrimos então para alguma pergunta. Tem um outro microfone, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, algo que não ficou claro, que deixou dúvida. Viu? Boa noite. Eu gostaria de saber quando a gente está, um dos dois está pronto para escutar e o outro só está pronto para ouvir. O que a gente pode fazer para que o outro também possa estar pronto para escutar? Nós podemos pensar naquele momento que eu deixei uma interrogação que eu disse que nem era o assunto de hoje, que é escolher o momento adequado. Será que o outro não tem um momento adequado? Em todo tempo ele só quer ouvir? Então eu acho muito bacana o casal dar uma saída, só os dois, sentar de frente um para o outro, né? De maneira que os olhos precisam estar
se encontrando, e nesse momento então poder desnudar-se interiormente, dizendo: olha, eu tenho me sentido assim, 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 porque você só me ouve, você não me escuta. Mas como assim? Aí é bom que tenha algo a relatar. Olha, sabe aquele momento que eu tentei falar isso, você não entendeu? Você não me escutou. Agora é muito interessante também, nesses momentos, a gente nunca usar de uma fala, de uma palavra, em que a gente coloque o outro na posição de réu. Ao invés de falar assim: você nunca me escuta, eu estou me sentindo... Porque você, olha, você não tem me escutado. Pode mudar dizendo assim: olha, eu tenho me sentido ou pensado que eu não tenho conseguido me expressar adequadamente. Você não está conseguindo me escutar. Entendeu? Então é uma abordagem diferente, que surte mais efeito do que a gente transferir para o outro toda a responsabilidade. Ok? Ficou claro? Mais alguma pergunta? Não, gente? Ficou tudo tão claro assim? Nenhuma dúvida? Não? Renata, alguma pergunta, querida? Não? Ok, Luísa. Então, já que não tivemos mais perguntas, né? Ali naquela ponta de gôndola, é isso? É assim que fala, Luísa? Nós temos ali alguns livros, né? Material nosso. Você pode passar lá e dar uma conferida. Eu espero verdadeiramente, do mais profundo do meu oceano, que esta palestra possa ter contribuído de alguma maneira, né? Para todos vocês que aqui estão. Agradeço a presença de todos vocês, obrigado mesmo, e reparto isso com outras pessoas. Saio daqui com essa proposta: no casamento, palavra é vida, e a escolha é nossa, como disse o sábio. Ok? Obrigada.